A história começa com uma feiticeira lançando feitiços e usando magia. Ela percebeu que seu feixe estava quebrado e este lugar tinha um poder mágico enorme, até o mais forte, e foi destruído em sua explosão. No próximo momento, a ligação foi concluída com sucesso. Nesse momento, um ronco terrível foi ouvido na casa. O jovem acordou e tentou entender por que as portas de sua casa não estavam trancadas, pois o sol estava brilhando intensamente sobre ele e o vento estava soprando. Foi então que nosso herói abriu os olhos, e no próximo momento, percebeu que via uma floresta diante de si. Ao se virar, o herói pensou que simplesmente tinha saído de casa, mas não entendia o que tinha acontecido, embora, pelo que entendeu, a casa ainda fosse sua. Olhando para o céu, o jovem viu dragões e tentou entender desde quando dragões voavam sobre sua casa. Então, percebeu que acordou em outro mundo e que não era uma brincadeira. Tentando entender como isso aconteceu, ele recordou que, no dia anterior, quando o expediente de trabalho havia terminado, seus colegas o chamaram para relaxar após o trabalho, mas foi muito chato, já que beberam muito e se divertiram. Portanto, quando nosso herói chegou em casa, ele imediatamente caiu no sono no limiar. Ao acordar, percebeu que sua cabeça latejava muito. Ele precisava dormir mais, mas então ouviu que havia uma enorme quantidade de energia lá. E seria realmente o diabo? Nosso herói tentou entender quem estava falando com ele, mas já tinham dito a ele que isso poderia ser perigoso e que não deveria se aproximar de uma grande concentração de magia. Por causa dessa magia, ele precisava ser extremamente cuidadoso. Olhando de trás da porta, nosso herói pensou que eram pessoas barulhentas demais e raciocinou que havia mais magia ali do que imaginavam e pensou que tocar nela seria perigoso. Nesse momento, nosso herói pensava o quão forte sua cabeça latejava quando de repente viu garotas em roupas interessantes com chapéus na cabeça. As garotas caminhavam na frente do nosso herói e acenavam varinhas mágicas, relatando que, como pensavam, o dispositivo de busca de artefatos mágicos estava apitando sem parar. Nosso herói, ao vê-las, se perguntou quem eram essas garotas e se eram cosplayers. De repente, uma delas correu diretamente em sua direção, anunciando que faria isso. As outras tentaram impedir a princesa. Bem, nosso herói pensou que sua missão era dormir e ele tinha que fazer pelo menos algo com essas fashionistas. Então começou a gritar para elas pararem de falar, pois realmente não entendiam que horas eram agora. Nosso herói gritou tão alto que até fez as folhas das árvores voarem. Ao verem isso, as garotas não entenderam o que estava acontecendo. No próximo momento, também foram chutadas tão forte que não conseguiram ficar de pé e voaram diretamente para uma árvore. Nosso herói, ao ver isso, não conseguia acreditar em seus olhos, porque as garotas realmente voaram para trás apenas com seu grito alto. As garotas entenderam que isso era simplesmente impossível, pois o jovem as jogou para longe apenas com seu grito, pensando que ele era apenas um maldito monstro. No próximo momento, nosso herói foi em direção a elas, e as garotas, tremendo, perceberam que precisavam recuar. A princesa, levantando-se de seu assento, entendeu que tudo estava ruim, mas suas pernas tremiam tanto que ela não conseguia se levantar normalmente. No próximo momento, quando nosso herói se aproximou, a garota se apoiou em uma árvore com medo, pensando que suas pernas tremiam, e no momento seguinte começou a chorar e se molhar. Quando viram nosso herói, as garotas se desculparam, dizendo que não queriam incomodá-lo. O jovem, olhando para essas garotas, não entendia se elas haviam se molhado de medo. No próximo momento, ele percebeu que precisava se justificar e relatou que só queria assustá-las. Ele mesmo não entendia o que tinha feito. No momento seguinte, quando a garota correu até ele, o jovem tentou tirar o chapéu dela e perguntar onde estavam, pedindo que ela contasse a ele. A garota ficou muito surpresa que o jovem não soubesse disso, afinal, sua casa estava localizada no centro do ponto mais mágico do mundo. Neste momento, a garota tremia desesperadamente e puxava o chapéu para trás, que nosso herói queria tirar, e havia lágrimas em seus olhos. Nosso herói ficou muito surpreso com o que ela disse. Ele não tinha absolutamente ideia do que ela estava falando. A garota explicou que era mágico e é por isso que nosso herói era poderoso, e ela perguntou se o jovem realmente não viu o que fez. Nosso herói pensou que tudo isso era um absurdo, é claro. Neste momento, outra garota se aproximou e disse à princesa ao lado dela que ela não podia continuar assim e precisava sair daqui. No próximo momento, agitando a varinha para cima, as garotas usaram a teletransportação de emergência e desapareceram. Nosso herói, olhando para frente,
percebeu que as garotas tinham desaparecido e que na verdade foram deportadas. No momento seguinte, olhando para a natureza à sua frente, nosso herói ficou muito surpreso por ter conseguido afastá-las com um simples grito, percebendo que diante dele havia verdadeiramente outro mundo, relatando que isso era simplesmente incrível. Mas naquele momento, ele não percebeu como alguém em sua casa o chamou de dono, que de dentro da fumaça uma voz foi ouvida chamando o dono. Neste momento, o jovem, de pé no limiar, pensou que realmente se encontrava em outro mundo. Isso deveria ser simplesmente incrível. Em seguida, ele pensou em como precisava se adaptar à vida aqui, porque estava tentando fazer perguntas sobre como este mundo era diferente do dele e que habilidades de sobrevivência ele precisava. No momento seguinte, ele correu para a cozinha tentando verificar se sua comida estava no lugar, abrindo sua prateleira de alimentos. Viu que tudo estava em ordem. Suas roupas estavam no armário e, claro, uma cama. Porque isso acontecia há 10 anos. O jovem ficou feliz que nada tinha mudado. No momento seguinte, ele começou a trocar de roupa e pulou na cama. Esta casa da família já tinha 60 anos. Nosso herói se sentia protegido quando estava nesta casa. No próximo momento, quando o jovem pensou nisso, seus olhos se fecharam e ele pensou que finalmente conseguiria dormir. Então, de repente, o grito o acordou novamente. Nosso herói tentou entender quanto tempo havia passado, perguntando-se se isso realmente estava acontecendo de novo. Neste momento, as garotas estavam fugindo de um monstro gigante. Não podiam acreditar que foram teletransportadas diretamente para o ninho do dragão. O jovem ouviu a mesma voz, pensando que isso simplesmente não podia acontecer. Neste momento, a princesa, dona da voz, gritou que os restos de sua magia tinham que ser usados para afastar esse monstro da cidade. Virando-se para a princesa, suas acompanhantes gritaram que iriam distraí-lo. A princesa precisava fugir. No momento seguinte, elas se levantaram contra o monstro, percebendo que sentiam seu poder. Começaram a tremer novamente. As meninas raciocinaram que a casa daquele cara estranho que encontraram estava anteriormente à frente e o dragão estava atrás, então precisavam decidir para onde correr. A princesa gritou que, além de ser membro da família real, não poderia abandonar seu povo. Ela tinha que liderar seu povo na batalha, não fugir. No entanto, as meninas tentaram argumentar com a princesa para que ela recuasse naquele momento. Foi quando o dragão começou a lançar chamas, atacando as meninas, e tudo isso aconteceu, é claro, ao lado da casa de nosso herói, que cobria os ouvidos achando que era alto demais para ele. Naquele momento, as meninas usaram uma barreira protetora para conter a chama do dragão, mas a barreira começou a desmoronar e fez um estrondo terrível. Neste momento, nosso herói, segurando a cabeça, pensou que sua cabeça doía ainda mais. As meninas, naquele momento, pediram à princesa para deixar tudo com elas, dizendo que ela deveria partir. Tentaram argumentar com a princesa, mas a garota disse que já tinha dito sua palavra e não as abandonaria. No próximo momento, um estrondo foi ouvido novamente. Nosso herói, ouvindo isso, começou a sair de sua casa e começou a gritar novamente, dirigindo-se à jovem, informando-a de que precisava dormir. As meninas foram convencidas de que algo estava vindo em direção a elas e perceberam que era um tornado, e que precisavam fugir. O tornado era tão forte que girou tanto as meninas quanto o dragão, depois do qual todos caíram no chão junto. Ao acordarem, as meninas tentaram entender o que havia acontecido, e nosso herói, vendo essa situação e as meninas deitadas no chão, pensou que tinha gritado alto demais e causado um tornado. No próximo momento, ele decidiu perguntar como as meninas se sentiam, correndo em direção a elas. As meninas, vendo que nosso herói corria direto para elas, sentiram sua força, percebendo que não conseguiam mais contê-la. No próximo momento, elas se assustaram novamente. Nosso herói, ao observar essa ação, pensou que as meninas estavam arruinando seu gramado. Ele ficou um pouco envergonhado na frente das meninas, porque sua voz as fez se molhar novamente. As meninas relataram que o jovem havia derrotado o dragão e perguntaram qual castigo deveriam receber dele. A princesa pediu para deixar seu povo vivo. Se o jovem precisasse, ele poderia levar sua vida. Nosso herói, exalando, não entendia absolutamente o que a garota estava falando, porque não precisava de sua vida. Nosso herói apenas pediu para levar o dragão, pois não tinha lugar ali. Ao ouvir isso, as meninas não entendiam como deveriam fazer isso, pois tal dragão não poderia ser derrotado por uma equipe que não tivesse pelo menos uma dúzia de aventureiros. Apenas uma escama custaria uma fortuna, e o coração é mais valioso do que qualquer pedra preciosa devido às suas propriedades mágicas. Tendo contado tudo isso, elas perguntaram por que o jovem estava dando algo tão valioso para elas. Nosso herói simplesmente explicou que não precisava desse colosso, sugerindo jogá-lo fora ou vendê-lo. Ele não se importava. No próximo momento, virando-se para as meninas,
Nosso herói também pediu para ficarem longe dali por um tempo e pediu para deixá-lo dormir. Nosso herói reclamou que estava bastante cansado das meninas e estava com uma terrível dor de cabeça. Ao ouvir isso, a princesa percebeu que nosso herói, pelo que parecia, não tinha segundas intenções e só podia concordar com ele. Em seguida, no próximo momento, ela atirou-o. Quando a garota estava lançando um feitiço e sua magia permaneceu apenas para fazer este dragão sofrer, a garota se apresentou como Dania Prússia Medison, a segunda princesa do país de Prússia. Ela definitivamente pagaria essa dívida. Então ela esperava que o jovem se lembrasse de seu nome. Nosso herói, olhando para as garotas que fugiam com o dragão, pensou que estava muito cansado e, no momento seguinte, voltou para sua casa e fechou as portas com firmeza para que ninguém o perturbasse. Nosso herói, esticando-se, pensou que agora poderia finalmente dormir em paz, tendo-se enterrado, como parecia para ele, em um travesseiro. Naquele momento, ouviu alguém chamá-lo, mas abraçando algo macio, o jovem estava realmente deitado no colo de alguém. Ele tentou entender qual era essa sensação incrível que estava experimentando. Naquele momento, alguém persistentemente o chamava, e o herói, ouvindo isso, entendeu que estavam oferecendo almoço. Ele olhou para frente e percebeu que estava tocando as pernas da garota. No momento seguinte, levantando-se dos joelhos, nosso herói perguntou quem estava na frente dele. A garota olhou para nosso herói sorrindo. A estranha apenas informou que o jantar estava pronto, virando-se para o mestre. Nesse momento, o jovem a olhou com todos os olhos, tentando entender o que estava acontecendo. Ele começou a lembrar que havia fechado as portas e não havia ninguém em casa. Tentando verificar essa informação, ele fez perguntas sobre isso. Nesse momento, a garota informou que a porta realmente estava fechada por ninguém além dele. Ele não conseguia abri-la se isso fosse verdade. Nosso herói não entendia como a garota chegou ali. A garota pediu para se apresentar primeiro. Ela se apresentou como Sakura, um espírito ligado a esta casa. Décadas após o nascimento dela, ela conheceu nosso herói, um membro da família que cuidou dela por tanto tempo. A garota disse que estava muito envergonhada, então tinha medo de se aproximar dele antes. Nosso herói perguntou quem deu a ela esse nome, porque Sakura é uma cerejeira em flor. No momento seguinte, ele lembrou que os suportes da parede eram feitos de madeira de cerejeira. A garota ficou muito feliz por nosso herói se lembrar disso. Naquele momento, seus olhos brilharam tão intensamente enquanto olhava para o jovem. Nosso herói disse que seu avô lhe contou isso quando ele era pequeno. Seu avô disse a ele que a madeira de cerejeira era raramente usada na construção, mas a casa deles foi construída com ela. Portanto, se aproximando da árvore, nosso herói pensou que não conseguia imaginar que uma garota tão doce morava em sua casa. Ao ouvir que a chamavam de fofa, agradeceu nosso herói. No momento seguinte, pensou que o cavalheiro estava provavelmente com fome depois de tudo o que aconteceu. Portanto, ela ofereceu a ele comer o que ela tinha preparado, porque decidiu usar tudo o que encontrou na geladeira. No momento seguinte, nosso herói não conseguia acreditar que havia comida caseira diante dele. Então, um pouco mais tarde, decidiu perguntar se a comida era da geladeira. Então por que estava quente? Sakura disse que, com a ajuda da magia, ela criou eletricidade e também havia água subterrânea sob a casa, então ela também fez um abastecimento de água. Sentado à mesa, nosso herói não conseguia acreditar que a magia era tão incrível, e Sakura confirmou suas palavras. A garota disse que o jovem precisava comer antes que esfriasse. Obrigado pela comida. Nosso herói começou a devorar tudo que via no prato, e no momento seguinte, agradeceu Sakura, porque ele tinha comido até se saciar. A garota ficou feliz que nosso herói tinha gostado da comida dela. Então, o jovem decidiu perguntar a Sakura, pois ele já havia percebido que este era um mundo diferente. Mas por que ele foi chamado aqui em primeiro lugar? Nosso herói tentou entender. Seur explicou que tudo isso aconteceu porque nosso herói vive bastante nesta casa para estar completamente saturado de magia, e a própria casa é um lugar mágico. Nesse momento, nosso herói se lembrou do que a princesa, que ele tinha visto antes, disse sobre um lugar mágico. A garota explicou que eles também entendem perfeitamente que tipo de poder está escondido nesta casa. Cientificamente, este lugar é chamado de Artéria do Dragão, contendo uma enorme quantidade de magia. Ela também revelou que nosso herói vive na Artéria do Dragão desde o nascimento, e o jovem estava cheio até a borda de magia. Depois disso, ela perguntou se nosso herói entendia sobre o que ela estava falando. O jovem entendeu de onde vinham as rajadas de vento. Sakura confirmou, porque, na verdade,
o jovem pode fazer muito. Ela está certa de que ele revelará seu potencial com um pouco de treinamento e magia. Empurrando a cadeira para trás e saindo da mesa, o jovem sugeriu fazer isso do lado de fora, pois não queria machucar Sakura. A garota ficou muito surpresa e agradeceu nosso herói por cuidar dela. No momento seguinte, ele pediu a ela para esperar um pouco, pois queria trocar de roupa. Depois de trocar de roupa, ele e Sakura saíram para o quintal, e nosso herói viu que todo o seu quintal estava cheio de crateras, entendendo que tudo isso era por causa dessas garotas. Ele, é claro, ficou muito insatisfeito com isso, mas interrompendo seu descontentamento, Sakura perguntou o que o mestre queria estudar primeiro. Lembrando da geladeira, nosso herói pensou que seria bom poder produzir comida, mas primeiro gostaria de fechar todos os buracos, mas a comida era mais importante. Seura concordou e disse que sabia como poderiam conseguir mais comida. No momento seguinte, ela conjurou uma maçã. Vendo a maçã, nosso herói ficou surpreso. Seura explicou que poderiam plantar algumas sementes e cultivar macieiras, o que faria o gramado parecer verde. O jovem pensou que levaria muito tempo e perguntou se Sakura sabia quanto tempo as árvores realmente levam para crescer. Mas a garota disse ao nosso herói para não se preocupar, pois poderiam acelerar o crescimento das árvores com a ajuda da magia. Nosso herói olhou para a garota surpreso, e Sakura explicou que, como era a primeira vez dele, ela seria uma mediadora de energia mágica. Ela está completamente sintonizada com seus poderes, então ele deve usá-la como quiser. Ouvindo isso, o jovem não entendeu o que ela queria dizer. Sakura explicou a ele que o jovem tinha que tocá-la, imaginar como uma árvore cresce. O jovem ficou muito envergonhado após as palavras de Sakura e tentou descobrir onde poderia tocá-la. No momento seguinte, ele olhou para as formas apetitosas da garota e tentou se acalmar. Então, Sakura se inclinou para ele e informou que sua cabeça estava à disposição dele. Nosso herói entendeu que ele pensou muito e comunicou que faria isso. No momento seguinte, quando ele tocou a cabeça da garota, ela soluçou, e nosso herói não entendeu o que aconteceu de repente com o rosto dela. O rosto da garota mudou muito dramaticamente, e no momento seguinte, Sakura pediu ao mestre que imaginasse o crescimento de uma macieira, e ela usaria seu poder. Nosso herói pensou em como fazer uma árvore. Ela teve que primeiro brotar e imaginar como a semente cresce tocando a cabeça da garota. Nesse momento, Sakura sentiu que o jovem havia crescido alto e seu poder mágico era simplesmente incrível. No momento seguinte, a garota dirigiu a magia e um broto apareceu do solo. Nosso herói estava incrivelmente feliz e pediu a Sakura para prestar atenção ao fato de que um broto havia aparecido quase instantaneamente. Se era tão simples assim, era fácil para ele imaginar uma árvore inteira e pular algumas etapas. Neste momento, ele olhou atentamente para Sakura, que estava sentada e não conseguia se recuperar. A garota pensava em como estava quente se aproximando de Sakura. Nosso herói perguntou se tudo estava bem com ela. A garota relatou que estava simplesmente surpresa e ofereceu-se para continuar. Nosso herói, tocando sua cabeça, pensou que ele poderia imaginá-la. Ele só precisava imaginar a altura. Sakura, absorvendo o poder, não podia acreditar que a força que ele estava colocando era mais do que o necessário. O corpo da garota não aguentava porque havia muita dessa força. No momento seguinte, ela percebeu que não podia mais suportar, mas então uma árvore apareceu de repente na frente deles. A garota se sentiu nas nuvens de felicidade porque seus poderes fluíam diretamente através dela. Nesse momento, nosso herói, sem prestar atenção à garota, percebeu que a árvore havia crescido e viu um monte de maçãs nela. No momento seguinte, viu Sakura cair e se perguntou se a garota estava bem. A garota pensou que simplesmente não esperava por isso. No momento seguinte, voltando a si, agradeceu e elogiou nosso herói por ter conseguido pegar uma maçã para ele e tratar o jovem. O jovem também ofereceu a ela, surpreso que a maçã que ele mesmo havia criado agora estava em suas mãos. No momento seguinte, nosso herói, um pouco constrangido, anunciou que esta era uma maçã que eles haviam cultivado junto, e a garota ficou muito feliz. No momento seguinte, até o herói, tendo mordido, pensou que estava muito doce e fresco. O jovem realmente gostou desse sabor e entendeu como a magia precisava ser usada. Sakura relatou que o jovem tinha uma força incrível e sugeriu transformar aquele lugar em um pomar. Nosso herói concordou com ela e pensou que deveriam ter plantado mais árvores. Sakura relatou que estava à disposição dele. Nesse momento, a criatura que voava acima deles voou mais perto e pegou Sakura, levando-a para uma direção desconhecida. Nosso herói estava apenas tentando entender o que estava acontecendo, carregando um enorme saco de dinheiro. A garota pensava que estava muito difícil para ela,
Afinal, eles venderam o dragão a um bom preço. Um pouco mais de 3.000 pratas agora estavam bem na frente dela. A princesa pensou que tinha que levar o saco para o cara que matou o dragão, porque ela não permitiria mais que seu povo fosse para aquele lugar perigoso. A garota se sentiu muito incomum porque a energia ainda não havia sido restaurada e ela não podia fazer as moedas flutuarem, então teve que carregá-las ela mesma. Nesse momento, enquanto caminhava pela floresta, percebeu que uma criatura voava por ela. Eram escamas que brilhavam com todas as cores do arco-íris, pequenas em tamanho, e a garota viu que era um grande dragão. O grande dragão que era imune à magia e superior aos dragões comuns. A princesa entendeu que este era um dragão forte raramente visto por pessoas, e ela se perguntou se ele estava atraído pelo lugar de poder. Nosso herói, naquele momento, estava pensando sobre Sakura, que voava com esse dragão. O jovem entendeu que se o dragão roubasse sua casa, significaria que ele era um proprietário muito ruim e ele entendeu que deveria tê-la salvo mais rápido. Neste momento, o dragão rapidamente levou a garota para longe do nosso herói. O rapaz percebeu que precisava usar magia para salvar Sakura. Ele pensou que tinha que acertar com precisão para não acertá-la. Em seguida, agarrando-se a uma árvore, nosso herói se perguntou se poderia usar magia sem Sakura e então percebeu que só precisava imaginá-la em sua mente. Ele gritou para a macieira atacar, e nesse momento a árvore começou a se enrolar para cima e atingiu o dragão. O dragão soltou a garota, e o jovem entendeu que poderia usar magia. Nesse momento, Sakura começou a cair de uma grande altura. O jovem quis usar a árvore novamente, mas entendeu que ainda teria que correr para ajudar a garota, senão ela se machucaria. No momento em que ela começou a cair pelas ramificações da árvore, o jovem conseguiu pegá-la. Então, eles se encontraram em uma situação muito estranha, pela qual nosso herói teve que se desculpar e explicou que só queria pegá-la. A garota, um pouco corada, agradeceu ao nosso herói e disse que o dragão iria atacá-lo. O jovem pensou no que mais o dragão poderia querer dele, e Sakura deu a ideia de que talvez o dragão quisesse fazer um ninho em um lugar de poder mágico. O estômago de nosso herói começou a roncar, e ele pensou que momento inadequado seu corpo escolheu para isso. Sakura, ouvindo isso, não podia acreditar em seus ouvidos. O jovem realmente estava com fome em uma situação dessas, afinal, parecia que ele gastou muita energia transformando as árvores. Sakura explicou que, de acordo com as informações que ela conseguiu coletar, a carne de dragão tinha um gosto excelente. Nosso herói ficou muito surpreso que a garota dissesse tais coisas com uma expressão tão séria. Ao olhar para o dragão, ele pensou que suas escamas tinham uma cor estranha, presumindo que fossem venenosas, e também que haveria comida suficiente para os dois. No entanto, o jovem entendeu que o dragão os atacou primeiro, então não havia nada a ser feito. Ele disse que já havia decidido tudo em sua cabeça e, no momento seguinte, nosso herói disse a Sakura que queria comer o dragão, concentrando-se em sua alma. Ele percebeu que agora que Sakura estava segura, ele não podia mais conter seu poder e simplesmente gritaria com o dragão. Nosso herói começou a gritar com toda a sua força, quase acertando o dragão, mas este conseguiu se esquivar. O jovem pensou que talvez o dragão estivesse muito longe para ele atacar. Então, Sakura viu que o dragão começou a voar para longe. O jovem pensou que seria um problema se o dragão mordesse outras pessoas. Ele percebeu que seu oponente estava muito longe para atacá-lo ali. Sakura explicou ao mestre que sua performance era muito importante, pois ele não podia apenas gritar, ele tinha que direcionar seu grito quando atacava o dragão. Tendo ouvido as instruções, o jovem decidiu tentar. No próximo momento, gritando, ele pediu ao dragão para pousar, direcionando sua energia para ele. O dragão foi envolvido por um redemoinho, e no próximo momento, houve uma explosão. A princesa, que não estava longe dali, tentou entender que tipo de explosão era essa. Nesse momento, a explosão a atingiu, e a garota tentou. Entendo por que isso acontecia toda vez que ela vinha aqui. Naquele momento ela voava para longe da estrada em que estava caminhando. Nosso herói ficou feliz por terem feito isso. A magia realmente se fortalecia se ele a focasse enquanto olhava para o dragão derrotado deitado bem diante dele. Então, nosso herói perguntou o que precisava fazer com esse monstro. Sakura pediu que isso fosse providenciado para ela, pois ela tinha conhecimento em cortar dragões. A garota também disse que isso poderia ser facilmente feito com a ajuda da magia. Nosso herói, ouvindo isso, ficou inspirado e contente que Sakura pudesse fazê-lo. Ele pensou que tinha a casa mais maravilhosa. No próximo momento, a garota preparou um bife de dragão arco-íris para nosso herói. Enquanto ele devorava o bife, agradeceu a Sakura, dizendo que era simplesmente incrível. Afinal,
O bife derretia na boca e sua carne era extremamente macia, ele poderia comê-lo o dia todo. Sakura relatou que acabará de fazer uma geladeira grande alimentada por energia mágica e mostrou-a ao nosso herói, informando que essa geladeira estava localizada perto das macieiras que eles cultivaram recentemente. Virando-se para Sakura, nosso herói disse que ela provavelmente poderia fazer qualquer coisa. A garota, envergonhada, relatou que isso não era verdade, mas agradeceu nosso herói por salvá-los hoje. O jovem pensou que ser autossuficiente em outro mundo parecia muito interessante. Naquele momento, a princesa, acordando após o golpe que recebeu das forças do nosso herói, entendeu que era novamente sua magia. Percebendo que tinha se molhado novamente, a garota pensou que viria outra vez, pois não poderia aparecer diante dele nesse estado como costumava fazer antes. Nosso herói cultivava macieiras, e ao observá-lo, Sakura elogiou o jovem, dizendo que ele estava se saindo cada vez melhor. Nosso herói achou bastante fácil cultivar árvores com a ajuda da magia. Então, Sakura decidiu oferecer a ele o próximo momento da lição, e nosso herói olhou para ela com grande interesse. No próximo momento, Sakura anunciou que seria novamente sua guia e pediu a ele para tocá-la e transferir magia para ela. Nesse momento, a garota se apoiou em uma árvore. Nosso herói, olhando para isso, pensou que ela parecia muito bonita. Segurando-a pelos ombros, nosso herói começou a transferir sua magia para ela. Por fora, parecia muito estranho, mas no próximo momento, um estranho golem de madeira apareceu diante de nossos heróis. Nosso herói olhou para a planta e pensou que não entendia o que estava diante dele. A garota relatou que era um golem de madeira, um pequeno cara muito bom em colher maçãs. Nosso herói ficou muito surpreso, alegando que até isso poderia ser feito com a ajuda da magia. Nesse momento, Sakura sentiu a aproximação de inimigos e virou-se para o mestre. Ao ouvir isso, a garota disse que precisava que eles se tornassem um agora mesmo. Ao ouvir isso, nosso herói não entendeu o que ela estava falando. Eram apenas os dois vivendo na casa, mas ele começou a vê-la apenas recentemente, pois ela não podia assumir uma forma física em seu mundo. Ele pensou que deveria ter estado muito quente hoje. O jovem agradeceu a garota, e ela o olhou um pouco envergonhada. Nosso herói pensou que parecia que esse dia finalmente havia chegado. Virando-se para Sakura, neste momento, a garota pediu ao nosso herói para fechar os olhos, e ele concentrou-se esperando o que aconteceria a seguir. No próximo momento, foi Sakura quem o tocou com a testa. Nosso herói não conseguiu se concentrar, pois ele e a garota estavam muito próximos. Ele até ouvia a respiração dela e os batimentos do coração. A fronteira entre seus corpos desapareceu, e nosso herói pensou que Sakura estava muito quente. Em seguida, ele sentiu uma sensação pensando que precisava se acostumar com isso. No próximo momento em que sentiu essa euforia, abrindo os olhos, nosso herói viu símbolos incompreensíveis à sua frente e tentou entender onde estavam. Sakura então explicou que tinha uma visão panorâmica do terreno de sua casa, razão pela qual ela se fundiu com ele. A partir daqui, ele conseguia ver tudo o que ela via. Nosso herói não imaginava que os espíritos das casas poderiam fazer coisas tão incríveis. Naquele momento, ele entendeu o que a garota queria dizer quando falava que deveriam se tornar um. Parecia que tinham conceitos bastante diferentes de fusão em um só todo. Nosso herói pensou consigo mesmo que Sakura, naquele momento, falava sobre 65 criaturas mágicas que estavam tentando invadir o território da casa dele. Ela relatou que se fundiu com ele porque percebeu esses monstros se aproximando. Neste momento, os monstros se aproximando pensaram que havia muita energia mágica neste lugar e decidiram torná-lo o lar de seu futuro clã. Era Gegaru. Ele governava a floresta onde ficava a casa de Dei. Virando-se para seus soldados, perguntou se todos estavam lá. Afinal, este lugar seria o novo lar deles, e agora tinham que lutar como lutaram durante a última captura da cidade. E quando vencessem, teriam um banquete. No próximo momento, quando os lobos estavam prontos para atacar, eles foram úteis dizendo que tinham que informar todos os guerreiros, destruindo todos que oferecessem resistência. No próximo momento, começaram os contatos telepáticos e a troca de frases sem palavras. O segundo esquadrão está avançando, o terceiro esquadrão está indo atacar, e o quarto esquadrão também atacará. O quinto esquadrão está indo para a batalha, e o sexto esquadrão também está avançando. Desagrupados em destacamento, partiram para um ataque à casa de nosso herói. O jovem naquele momento os observava de lado, pois parecia que esses oponentes realmente tinham como alvo a sua casa. Nosso herói disse, virando-se para Sakura e olhando o mapa que estava bem na frente dele, que não permitiria que eles corressem em seu território. Podiam tentar, mas ele não achava que terminaria bem para eles. Neste momento,
Nosso herói entendeu que era hora de lidar com seus inimigos e mostrar quem era o chefe ali. Quando os lobos atacaram a casa de nosso herói, Assim, no momento em que o chefe ordenou que atacassem e destruíssem seus inimigos, esses esquadrões de elite fizeram um trabalho rápido usando tático, e o trabalho em equipe deles era excelente. O lobo pensou que os inimigos ainda tinham que rezar para seus deuses neste momento, enquanto lambia os lábios, antecipando maliciosamente o sabor da vitória. Todos partiram para o ataque, e nosso herói observou atentamente, pensando que seus inimigos estavam muito perto de sua casa. Cada tolo mirava este lugar. Nosso herói supôs e acreditou que o inimigo estava a apenas 65 metros de distância, pensando se poderia enfrentá-los sozinho. Sakura pediu ao mestre para usá-la, pois agora agiam como um organismo único. Assim, se canalizassem magia através dela, criariam armadilhas. Nosso herói concordou com ela. Esses caras tinham 6 esquadrões, disse o jovem, virando-se para Sakura, confiando novamente na garota, que pediu para contar com ela, dirigindo-se ao seu mestre. No momento seguinte, quando o lobo avançou para atacar, aproximando-se da casa de nosso herói, alguns deles pararam perto das macieiras. No momento seguinte, perceberam que as árvores começaram a se mover. Nosso herói comandou os golems para se erguerem, e no próximo instante, um golem de árvore apareceu diante dos lobos, crescendo diretamente do solo. Ao vê-lo, os lobos recuaram. Havia 6 desses golems, um para cada esquadrão. Observando os golems, tentaram entender o que era e ficaram assustados. No momento seguinte, gritaram ao comandante que estava vivo. Era uma criatura mágica diante deles, e então perceberam que era um golem. O comandante gritou que era preciso muita energia mágica para criar um golem tão grande. Um golem comum seria do tamanho de um homem, mas este era simplesmente gigantesco e ficava ainda maior. Todos pensaram que era provavelmente um sonho que estavam imaginando. Através da comunicação, começaram a contar uns aos outros que todos tinham um golem enorme e pesado, e precisavam de ajuda. Neste momento, o comandante percebeu que mais 5 dos mesmos golems enormes tinham aparecido, e eles haviam caído diretamente na armadilha de seus oponentes. Portanto, ele partiu para o ataque primeiro, e nosso herói também não ficou para trás, pois este era seu território, e ele não precisava do esmagador. Então, dirigindo-se aos golems, nosso herói ordenou que eliminassem a ameaça. Os golems atacaram os lobos, que recuaram sendo atacados e derrotados. Sakura disse ao mestre que estava maravilhada. Ele era simplesmente excelente em controlar os golems. Nosso herói pensou que esses caras de madeira realmente fizeram um bom trabalho. Neste momento, seu estômago começou a roncar novamente, e todos perceberam que o jovem tinha usado muita energia. Era hora de comer. Sakura notou que nosso herói provavelmente nem sequer tomara café da manhã hoje, significando que era hora de fazer algo saboroso para ele. Neste momento, a garota sorriu olhando para o jovem, e nosso herói, vendo seu rosto feliz, agradeceu-lhe por cuidar tão bem dele toda vez. Enquanto caminhava pela floresta, pensava no que gostava neste mundo. Havia muita vegetação. No próximo momento, ele decidiu que já se passará uma semana desde que chegará a este mundo. Olhando para o céu e vendo um dragão diante dele, nosso herói pensou que, no mundo passado, saía de casa às 6 da manhã e mal conseguia pegar o último trem a tempo após o trabalho. Ele se acostumou com sua nova vida aqui. No momento seguinte, ao retornar para casa, ele viu que Sakura estava esperando por ele lá. A garota estava muito feliz pelo jovem ter retornado, pois eles tinham uma imagem de monstros tentando chegar a casa. Ele teve que esquecer o que disse anteriormente, pois ainda não estava acostumado com visitantes não convidados. Agarrando Sakura, nosso herói pediu a ela para contar que eram realmente os mesmos caras que os atacaram recentemente, lembrando-se dos lobos que vinham em direção à casa deles. No momento seguinte, ele tentou descobrir quem estava com eles. Afinal, alguém caminhava ao lado deles envolto em um manto, o que tornava seu rosto completamente invisível. Eles não estavam vestidos da mesma forma que da última vez, eram muito menos. Talvez não estivessem ali para lutar, pensou o jovem. Afinal, se mostrassem hostilidade, armadilhas poderiam ser ativadas. Dei saiu de casa e cumprimentou seus recentes inimigos, perguntando por que estavam por ali novamente. Os lobos pensaram que isso fosse realmente a aura mágica do rei. No momento seguinte, ajoelharam-se diante dele, dirigindo-se a ele como rei. Um clã de lobos governava essa floresta demoníaca, e diante deles estava o líder Garou, relatando que se curvavam a ele como rei. O líder apontou para o estranho envolto em um manto, afirmando que, como prova disso, estava oferecendo a ele sua irmã mais nova. O estranho tirou o manto, revelando uma garota. Lamentando o caso. É assim que vamos encerrando este vídeo, mas se você gostou, deixe seu like. Se quiser a continuação,
Deixe o seu comentário aqui abaixo. E lembre-se, é muito bom que a alma preguiçosa queira tudo, mas nada alcança.